Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $61.900. Bitcoin que não faz muita coisa nas últimas horas, porém deixa mais claro os pontos importantes que temos de romper rumo à máxima histórica. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desses pontos do Price Action, te mostrando o que eu espero e o que você deve estar preparado para a madrugada. Além disso, também quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, COTI, DOT, Ethereum, Litecoin, Matic, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar para vocês que quando batermos 50 mil inscritos aqui no YouTube, nós teremos mais um sorteio do projeto, tá bom? Estamos quase chegando, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, tá? Nosso objetivo hoje vai ser fazer um vídeo bem rápido, tá? Atualizando aí o Bitcoin mais 10 altcoins. E a gente vai começar, obviamente, da maior criptomoeda do Bitcoin, já aqui numa hora, tá? Relembrando os pontos importantes. Depois vamos atualizar a análise de sentimento, te mostrando também onde as instituições estão tentando segurar o preço nesse momento, onde tem ordens dela, tanto de compra quanto de venda, tá? No vídeo de hoje, a gente, assim que passar do Bitcoin, vai falar um pouco sobre a dominância, que está em forte alta nos últimos dias, e o que isso quer dizer, né? Afinal, vocês devem estar percebendo aí, mesmo o Bitcoin subindo, muitas das altcoins não estão demonstrando força, estão continuando em baixa, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí, não só numa perspectiva prática do price action de cada uma, mas também o que isso quer dizer, né, em prazos maiores, né, olhando aqui a dominância, tá? Mas então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui já no Bitcoin, numa hora, relembrando que a gente tem alguns pontos que seriam muito importantes o Bitcoin conseguir fechar acima. Eu acho que o principal é essa região aqui dos $62.500, tá bom? O preço conseguir fechar aqui acima, a nossa única resistência seria o topo que a gente deixou lá em 64, e que nem é um topo tão importante assim, né? Afinal, a gente não chegou a $64 mil em todas as exchanges. Então eu acho que a maior resistência aqui estaria realmente na máxima histórica, que seria os $65 mil. E mesmo assim a gente entende que não é a pior resistência do mundo, já que o preço ficou muito pouco tempo brigando próximo ali, né? Foi muito rápido, só um dia e já voltou. Então não tem tanta gente presa nessa região para a gente acreditar que vai ser um topo difícil de ser rompido, igual, por exemplo, eram uns $20 mil, né? Mas claramente, né, se a gente conseguir passar desses 62.500, fechar candles importantes aqui em cima, tem uma boa probabilidade da gente pelo menos tentar fazer esse rompimento do 64 e do 65, tranquilo? Então é o ponto onde eu estaria mais de olho neste momento. Falando sobre os suportes, eu destacaria dois. Primeiro, esse fundo que a gente deixou aqui. Tem esse fundo no $60 mil, eu vou colocar no 60.800, tá? Que eu acho que seria um ponto assim um pouco mais conservador. Se o preço perder 60.800 aqui, a gente pode ter problemas, mas mesmo assim a gente ainda vai ter o suporte do 60k, que é um ponto psicológico importante. E se perder o 60, pô, aí talvez a gente tenha uma correção mais forte para ir buscar essa região aqui dos 58, beleza? Eu continuo com o mesmo pensamento do vídeo de mais cedo, tá? O preço caindo, liquidando aqui abaixo, nós teremos oportunidades de compra em cada um dos tempos gráficos, né? Seja em tempos gráficos menores, como por exemplo aqui seria uma compra no 15 minutos, numa hora, ou seja uma correção mais forte, uma compra no 4 horas, aqui se a gente voltar nesses 58. E se a gente corrigir tanto assim, a gente discute sobre isso no vídeo de amanhã, tá bom? Mas bastante suporte, só uma resistência acima, a situação do Bitcoin para mim continua sendo boa. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar, né, é que nós já tivemos bastante volume neste fundo aqui, inclusive tivemos volume também neste candle aqui hoje mais cedo, né? Então, lembra desse volume aqui que era um desafio pra gente, esse volumão no topo, e que por isso a gente não estava muito otimista que a gente ia conseguir romper lá na sexta-feira? Então, agora, depois de uma correção e depois de mais pessoas já terem vendido no fundo, a gente já ter tido um outro rompimento para cima, esse volume não é tão importante mais, tá? Então sempre lembre-se disso. Quando a gente tem um volumão, o preço, ele sim vai ter dificuldade para passar no curto prazo dele, mas depois que ele corrige, já passa muito tempo, esse volume é menos relevante para a nossa tomada de decisão e é o que eu vejo aqui agora, tá? Se a gente passar aqui, provavelmente a gente vai conseguir testar e quem sabe até romper esse volume aí para ir testar a máxima histórica, né?
Estamos ansiosos aí para isso, já sem dúvidas. Continuando aqui, indo para tempos gráficos menores, a gente pode entender que nos 5 minutos aqui, a gente tem um fundinho importante nessa região aqui, ó, dos 61.600 dólares, e também tem uma resistênciazinha no 62.150, beleza? Então, para quem está operando aí o curto prazo, esses são pontos importantes aí também. Continuando, indo para uma análise de sentimento, a gente pode entender que não mudou muita coisa, tá? Tá bem semelhante aqui a situação do preço. A gente continua com o nosso CVD denotando um pouco de risco aqui, mas é um indicador que para mim é natural, tá? Ele estar subindo aqui, afinal o preço também está subindo numa tendência de alta. Além disso, o nosso long short ratio continua em 1.4, não mudou muito, continua denotando um pouco de risco, mas para mim os indicadores de sentimento estão bem neutros, tá bom? A gente tem o risco do CVD, a gente tem o long short ratio aí meio não muito bom, mas está neutro também. A gente tem o open interest subindo quando o preço está subindo e caindo quando o preço está corrigindo aqui na baixa. Então isso aqui é bom, o open interest está legal. A gente também teve algumas vendas fortes no fundo quando a gente foi testar os 61 mil dólares, apesar de não ter tido grandes liquidações, né? Então, eu encaro o sentimento aqui como algo neutro nesse momento e a gente continua de olho ou para uma queda aqui com mais liquidação para acumular ou então para o rompimento de 2.500 para pensar numa operação de breakout pro se a gente tiver esta oportunidade aqui. Tranquilo? Continuando indo para as instituições aqui, onde elas estão se posicionando, a gente pode ver que, nesse momento, temos mais instituições tentando segurar o preço e não deixá-lo romper algumas resistências importantes. Primeiro ponto de destaque, 62.500 dólares. Segundo ponto, 63, tá bom? Então, esses são pontos que elas estão tentando não deixar o preço romper. E se a gente conseguir, a gente já pode ir direto ali, ó, mais próximo de 65 mil dólares, onde tem um pouquinho de ordem aqui, mas as maiores ordens estão em 62.500 e próximo dos 63 mil. Tranquilo? A gente também consegue ver certo interesse das instituições em comprar o Bitcoin aí abaixo dos 62 mil dólares, tá? Tem até uma pressãozinha interessante de compra aqui, mas é uma pressão inferior à pressão vendedora neste momento, tá bom? Então lembre-se, né? Sempre quando a gente vê mais instituição tentando vender, a gente gosta de esperar para comprar, né? Quando tem mais instituição tentando acumular, não é o caso aqui agora, com atenção, né? Ou a gente corrigir com mais instituição tentando acumular, igual, por exemplo, era na região aqui dos 61 mil dólares, como vocês podem ver no nosso order book aqui, ou então vamos esperar o rompimento dos 62.500, a formação de um novo range, tá bom? Porque a gente tá nessa chatice aí nos últimos dias, né, não conseguindo romper essa máxima histórica, mas se a gente conseguir, a gente pode ter um movimento muito forte. Então vamos ter calma e vamos ser paciente aí para realmente aguardar melhores oportunidades, né? Se a gente não fizer nada aqui, acho melhor a gente aguardar, tá? Enquanto não liquidar mais abaixo ou tiver o rompimento de 62.500, não estou muito de olho aí para me expor demais nesse curto prazo aqui. Tranquilo? Continuando e indo agora falar um pouquinho sobre a nossa dominância, né? Afinal, a nossa dominância está em alta já há muitos dias, né? E o primeiro ponto que a gente precisa destacar é o que é a dominância e por que ela está sumindo nos últimos dias. Como vocês sabem já, né, a dominância ela mostra pra gente qual o percentual do mercado que está alocado no Bitcoin. Ou seja, uma dominância em 47% quer dizer que 47% da capitalização do mercado está no Bitcoin e os outros 53% estão nas outras criptomoedas, nas altcoins. Como vocês sabem, a gente vem usando a dominância como um ótimo indicador para captar para a gente risco no mercado. Afinal, se o dinheiro está saindo do Bitcoin indo para as altcoins, a gente entende que o mercado está especulando demais, que o mercado está querendo ganhos muito elevados nas altcoins. Isso normalmente é um sinal de ganância e de risco, né? É justamente por isso que quando a dominância começa a subir, com o Bitcoin subindo, isso é algo bom, tá? Isso mostra a racionalidade do mercado, mostra as pessoas indo para a criptomoeda volátil mais segura, que sem dúvidas é o Bitcoin, beleza? Então, para mim, isso sim, é bom, é saudável para o mercado, mas obviamente que isso acaba não deixando muitas das altcoins terem performances muito boas, tá?
Mas eu encaro como algo natural do mercado, tá? Acho que as altcoins vão ter o seu momento novamente, mas eu continuo acreditando que o Bitcoin vai performar melhor do que as altcoins até o final do ano, né? Faz muitos meses que a gente já conversa sobre isso aqui e tem muito a ver com a aversão ao risco global. A gente sabe que a qualquer momento o S&P 500 pode começar a cair. Se isso cair, as altcoins vão sofrer muito, provavelmente mais do que o Bitcoin. Então eu acho natural e compreensível que o Bitcoin esteja performando melhor do que as altcoins. Na verdade, foi incrível esse último movimento de alta do Bitcoin, provando mais uma vez que somos sim uma reserva de valor. O Bitcoin, sem dúvidas, é. As outras altcoins, na minha visão, ainda não, tá? A grande maioria delas ainda não é uma reserva de valor, mas o Bitcoin já vem se provando há muito mais tempo, né? Não estou falando que não vão ser no futuro, estou falando que atualmente o Bitcoin é uma reserva de valor muito mais confiável do que qualquer outra altcoin. Então, natural e saudável que o mercado esteja valorizando isso num momento de incerteza, tá bom? Continuando aqui então, indo para a nossa análise das altcoins, a gente pode destacar as 10 principais que vocês pediram, tá? E vai ser nesta ordem aqui: ADA, AXS, BNB, COTI, DOT, Ethereum, Litecoin, Matic, Sol e Ripple. Vamos começar na ADA. Certo, começando na ADA aqui, a gente pode ver um triângulo simétrico aqui nas últimas semanas sendo formado, né? Aqui, a maior probabilidade desse triângulo é um rompimento para baixo, tá? Porque a gente vem de uma tendência de baixa, tá? Então, a maior probabilidade é que isso aqui seja uma consolidação para a continuação do movimento baixista. Nesse momento, como vocês podem ver, nós temos dois alertas aqui. Ou um breakout abaixo desses 2,9. Se o preço fecha aqui, nós forma um novo range aqui embaixo, a gente pode ter uma oportunidade de short aqui na ADA, assim como se a gente romper para cima aqui, essa região dos 2,27, a gente pode ter uma oportunidade de long. Obviamente que você pode operar esse curto prazo aqui e tal, mas aí você precisa ser um trader mais experiente. Hoje eu vou focar no 4 horas das altcoins, tá? Já que elas podem aí fazer movimentos bem explosivos dependendo do price action do Bitcoin, né? Lembrem-se, as altcoins, mesmo elas estando um pouco descorrelacionadas com o Bitcoin nesse momento, se o Bitcoin tem uma queda muito forte aí, ou um pump muito forte, elas devem ser sim impactadas, tá bom? E vamos ver. A gente tem que destacar os pontos em cada uma delas e esperar esses pontos acontecerem. Correto? Vamos lá, AXS. A XS é uma que, na minha visão, está numa situação melhor do que a ADA, né? Obviamente, a gente está numa tendência de alta aqui e estamos formando meio que um padrão de continuação. Porém, a gente está perdendo nesse momento um ponto bem perigoso desse padrão, que é esse ponto de controle que a gente tem aqui em prazos menores, como vocês podem ver, né? Então, enquanto a gente não romper isso aqui para cima, eu não consigo ficar muito otimista na XS. Se passar aqui do 130 de novo, a gente poderia ter um long aqui, mas não me parece muito interessante nesse momento, tá? Parece perdendo um ponto importante aqui. Tem até um alerta para, se ela voltar liquidando aqui, a gente deve pensar numa vendinha nela, apesar de não ser a melhor venda do mundo, afinal ela está numa tendência de alta aqui no 4 horas. Não acho que seria ruim não, porque a gente está perdendo um ponto bem importante, inclusive tem um volume forte aqui, esse falso rompimento para cima, tá bom? Então, não acho que está muito legal a XS, mas sem dúvida está melhor do que a ADA, tranquilo? E aqui é só se romper o 130 que a gente fica mais otimista. Vamos lá, BNB. BNB está bem melhor, tá? A BNB claramente aqui está rompendo para cima um padrão de continuação da alta, né? É um padrão aqui que claramente tem uma maior probabilidade de rompimento para cima. Por quê? Porque a tendência anterior era de alta, tá bom? Então a gente está rompendo esse padrão para cima, me parece legal a BNB. A gente já tem um alerta aqui no reteste dela no curto prazo para pensar numa compra nela se a análise de sentimento confirmar. Então a BNB é a melhor que a gente está olhando aqui até o momento e vamos ficar de olho para potenciais compras nela nessa região. Compras que, sem dúvidas, a gente ou teria que colocar o stop nesse fundinho aqui, ou até mesmo mais no curto prazo, abaixo desse POC aqui, desse fundinho, tá bom? Tem duas opções aqui, a gente vai ficar de olho para operar a BNB aí, esse rompimento para cima do triângulo, beleza? Deixe que a análise de sentimento confirme. COTI. Vamos lá, a COTI é uma das piores, tá bom? A gente tá numa tendência de baixa aqui muito feia, claramente o preço está perdendo uma zona de suporte importante. A gente tem uma resistência muito forte aqui abaixo dos 50 cents, tá? Inclusive, se o preço voltar aqui, pode ser um short na COTI. Não vejo aqui uma perspectiva muito boa para ela, tá? A única maneira dessa perspectiva melhorar seria se a gente conseguisse romper com muita força aqui esses 50
2,80 e tal, ou difícil imaginar isso, mas se acontecer, a gente pode ficar um pouco mais otimista. Nesse momento, eu olharia mais para uma zona de venda acima do preço neste momento. COTI. COTI também é uma que está legal, tá? A gente claramente aqui está numa tendência de alta e formando um padrão de continuação. A gente já tem um alerta de breakout aqui que eu vou abaixar para esse topinho nos 43,45, né? Quando a gente está numa tendência de alta, assim, a gente sempre fica de olho para duas possibilidades. Ou o rompimento do padrão de continuação que a gente está aqui, ou então o preço caindo, liquidando muito aqui, dando oportunidades próximos às médias e tal, desde que o sentimento permita, né? Olha só como essa média no 4 horas aqui vem sendo importante para o preço, né? O preço vem segurando próximo a ela. Então, se vier aqui liquidar muito, o que a gente sempre fala, né? Não é a média que segura. O que segura são as liquidações, é onde o preço encontra a liquidez e a gente precisa ter análise de sentimento para entender boas compras, tá bom? Então, atenção, o que aconteceu aqui primeiro, a gente opera a favor dessa tendência de alta. Ethereum. Ethereum é uma que também está interessante, tá? A gente acabou formando um padrão meio feio aqui, né? Que é uma bearish rising wedge depois de uma tendência de alta, padrão que tende a romper para baixo. E nesse momento aqui a gente está formando outro padrão, que é uma bullish falling wedge que tende a romper para cima, tá bom? Então, Ethereum nesse momento, duas possibilidades, ou a gente opera o rompimento aqui, talvez até dê para colocar um pouco mais próximo dessa linha de tendência aqui, mas nesse momento a gente está com um alerta aqui nessa região dos 3.900, vou abaixar aqui para os 3.870 e poucos, tá? Um rompimento aqui pode dar uma operação interessante no Ethereum, assim como um reteste desses antigos topos na região dos 3.600 dólares aqui, pode ser uma boa compra no 4 horas, desde que a gente liquide bastante gente aqui no Ethereum. Então tá legal o Ethereum. Litecoin muito parecido com o Ethereum também, já temos um alerta de rompimento no 188 e você pode ter oportunidades de liquidação se o preço voltar aqui nessa região de ponto de controle no 180. Então a Litecoin parece interessante, bem parecido com o Ethereum, né? Vamos lá, Matic. Matic também num padrão aqui, apesar de não estar tão bonita igual a Litecoin e o Ethereum, né? Já que aqui a gente tem meio que um topinho duplo, isso é um pouquinho mais perigoso na minha visão, e a gente está contra o nosso ponto de controle. Eu não faria nada antes de um rompimento bem bonito aqui, tá? Ou então um reteste. Essa aqui eu preferiria pensar numa compra num reteste aqui dessas regiões de antigos topos, tá bom? Se liquidar muito aqui, pode ser uma boa no 1,40. Sol. Vamos lá, a Sol é uma complicada, tá bom? A Sol ela tá tentando aqui romper e continuar essa tendência de alta de longo prazo que ela tá. Porém, a gente tem esse ponto de controle. A gente nunca opera contra o ponto de controle, então a gente precisa ver esse rompimento para cima aqui. Enquanto ele não acontecer, não tem muito que a gente possa fazer e também não tem muito suporte aqui para compra, tá? Então, o que a gente mais olharia aqui é uma demonstração de força, um rompimento ali, mais ou menos 163 e tal, para a gente pensar numa operação a favor da tendência de alta. Por fim, Ripple, tá? A Ripple também está bem parecida, tá? Ela ainda tem esse ponto de controle que está segurando aqui. Nesse momento, a Ripple, eu ficaria mais de olho para este rompimento aqui, mais ou menos dos 1,10 e pouco ali, para tentar pegar essa tendência de alta aqui. Bastante suporte na região, tá? E aqui a tendência é de alta enquanto a gente estiver acima desses $1 aqui, 1,1 e tal. Enquanto eu não perder isso aqui, a tendência está bem legal. E eu olharia para um breakout pro se a gente conseguisse romper esta linha de tendência aqui no 4 horas, no 1 hora. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá bom? Essa semana ainda vamos analisar outras altcoins, tá? Vou tentar fazer análise de altcoins um pouco mais diferentes da próxima vez. Então se você já quiser deixar aqui a sua altcoin para o próximo vídeo, tá? Vamos ver se vai ser amanhã ou na quarta-feira que a gente vai fazer essa análise. Você já pode deixar aqui, tá? Comprometo aí fazer análise de algumas diferentes aí que eu não faço tanto. Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até amanhã. Antes de meio-dia tem vídeo.